Porque assim, mas o que eu fiz de mais legal na minha vida como mergulhador, escafandrista, foi o resgate, que talvez você não tenha alcançado, né? E em 1980, no Réveillon de 88 para 89, afundou o Batomush, que foi um barco que saiu daqui para a queima de fogos em Copacabana, né? E eu lembro que na época o cara construiu uma cobertura, só que você é engenheiro, né? Era uma laje de concreto que ele construiu para que as pessoas pudessem assistir a queima de fogo. Então, assim que saiu da Baía da Guanabara, pegou a primeira marola, emborcou, foi pro fundo. E aí... Caramba! Eu estava em casa, né, já... Tipo, sei lá, umas 3 da manhã, chegou uma viatura mandando a gente regressar e tal. E aí eu voltei para Bax, e aí foi meu trabalho, meu último trabalho como mergulhador, né, antes do curso de MEC. Foi o primeiro resgate das vítimas, né, que tinha gente presa no navio embaixo lá. E depois trazer ele para a superfície para o inquérito, né. Então, foi um trabalho que durou umas 2 semanas ou mais ali. Foi bem legal, foi o maior trabalho que eu fiz, foi bem assim, foi um aprendizado muito grande. Esse trabalho. Mas nesse mesmo dia aí, na verdade do ano, 3 da manhã, você teve que ir para a água? A viatura... Não, a gente chegou na Bax e foi preparar as coisas para ir para o local, né? Então, quando o dia amanheceu, tal, que a gente foi tomar pé do que estava acontecendo. E tinha bombeiro lá na área e tudo. Aí a Marinha chegou, na época, né? E assumiu a faina de resgate dos... Quem estava na superfície, os barcos que estavam lá e o corpo de bombeiros, né? Fez um trabalho bem legal também. Levou. Agora, a parte de retirar os corpos do interior do barco e a reflituação dele ficou todo por conta da Marinha. Na época, eu estava nesse trabalho aí. Foi muito bom. Quantos metros o barco estava da superfície? 23, se eu não me engano. Caramba. Não era fundo. Mas a dificuldade ali... Não era fundo. 23 metros. Não, é raso. A gente considera raso, mas o problema lá é que ele estava entre uma ilha e o continente, né? Então, era meio que um canal. Então, toda vez que tinha variação da corrente, aquele efeito Venturi, quando a corrente passa por uma parte mais estreita, ela tende a aumentar de velocidade, né? Qualquer coisa, né? O ar e tal. E aí acontecia que, tinha hora do dia, assim, que era difícil trabalhar, sabe? Para fazer as coisas. E a entrada no barco também, para retirar os corpos e tudo, isso foi bem, bem complexo, assim, porque ficava escuro, né? Você também ele tinha uma boate. E tinha muita gente presa na boate, né? Caramba. Então, quando tu entrava na boate, assim, você realmente não conseguia ver nada. Então, era tudo no tato, assim. Você esbarrava no corpo, assim, aí pegava, trazia para a superfície, aí entregava para os bombeiros levarem para a terra. Essa foi a parte bem ruim, assim. Aí, quando a gente entrou na parte de trazer ele para a superfície, aí foi um trabalho muito técnico, né, para trazer. Então, foi bem legal. Foi uma experiência muito boa antes ali do curso de MEC. Mas como que... Cara, como que tira um navio de lá do fundo, assim? Você tem duas formas de fazer isso. Uma forma é usar uns equipamentos, a gente chama de paraquedas, né? Mas que são os lift bags, que tem hoje tamanhos variados. Então, você prende você faz o cálculo de quanto você vai precisar de empuxo para trazer ele para a superfície, leva esse troço profundo, enche de ar e traz ele para a superfície. Faz sentido. Nesse processo lá, na época, quem estava comandando essa operação, um oficial da Marinha, assim, um mergulhador, um cara excepcional também, comandante Rocha. E ele optou por a gente trazer uma cábria, né, um guindaste. A gente cavou com um airlift, um túnel, um duto, né, por baixo dele. Aí passou um cabo, depois passou um outro cabo mais grosso, até passou umas fitas, tipo shockline, embaixo dele, né, e amarrou, aí levou o guincho pro fundo, prendeu e trouxe ele para a superfície. Foi uma manobra de peso, praticamente. Manobra de peso. Aí quando ele chegou na flor da água ali, para não ter que sair ele inundado, a gente colocou as bombas. Aí as bombas começaram a tirar a água e ele foi flutuando sozinho. Massa, show. Foi bem legal, foi uma faina muito bacana. Eu aprendi muito lá. Técnico mesmo. Muito, aprendi muito lá. Foi muito legal.